Bom dia, hoje são 23 de fevereiro de 2014, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Ateísmo, ciência pura. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. Jornal Correio Brasiliense. Esta edição aqui é do dia 20 de fevereiro de 2014, quinta-feira passada, na página 22. O título da matéria é A Serviço da Inquisição. Aqui está, a serviço da Inquisição. Aqui, ó. Vou até dobrar aqui para ficar mais visível, né? Aqui está, a serviço da Inquisição. A Inquisição, né, católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, aqui no Brasil. Será que a Inquisição Católica Apostólica Romana atuou aqui no Brasil com sua perversão, com sua maldade, a Inquisição Católica? Será que ela teve atuação aqui no Brasil? Hã? O que diz a história? Só a história pode provar, não é isso? Será que houve aqui a Inquisição braba, como nós conhecemos aí, um mundo bárbaro de violência, né? Aí praticado pela Igreja Católica Apostólica Romana aqui no Brasil? Muito bem, aqui está a matéria. Coloquei aqui no quadro, Inquisição no Brasil. O historiador, a matéria aqui trata de uma tese de doutorado em História. O historiador brasileiro, Aldair Carlos Rodrigues. A universidade em que ele faz doutorado em História é a USP, Universidade de São Paulo. Talvez a mais respeitada do Brasil, né? A USP. A graduação do Aldair Carlos Rodrigues, doutor em História. Ele fez o curso de História, depois fez mestrado e, por último, doutorado. Locais de pesquisa. O Aldair Carlos Rodrigues, para comprovar aqui a presença da Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, ele pesquisou em Portugal e aqui no Brasil. Em Portugal, ele foi à Torre do Tombo. Torre do Tombo, em Portugal. Ali, olhando documentos. Ou seja, documentos comprovando fatos reais, fatos históricos ocorridos aqui no Brasil. E também ele frequentou várias cúrias brasileiras aqui no Brasil, principalmente as cúrias de São Paulo e Rio de Janeiro. Muito bem, Aldair Carlos Rodrigues, doutor em História pela USP, Universidade de São Paulo. Vou ler aqui o primeiro, logo, parágrafo. Não sei se você vai conseguir aí captar o primeiro parágrafo, que aqui está. Vou lê-lo na íntegra. Começa assim um artigo. A jornalista que escreveu é a Isabela de Oliveira. Muito bem, escreve assim ela. Embora a coroa portuguesa e a Igreja Católica nunca tenham estabelecido um tribunal da Inquisição no Brasil, os colonos não escaparam dos atentos e temidos olhos do Santo Ofício. É o que mostra a tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo, USP, pelo historiador Aldair Carlos Rodrigues. Após analisar documentos guardados na Torre do Tombo, em Portugal, e em algumas cúrias brasileiras, como as de São Paulo e do Rio de Janeiro, o pesquisador mostrou que a Igreja
constituiu uma rede de agentes do clero que se encarregou de perseguir e condenar praticantes do judaísmo, hereges e sodomitas, homossexuais, entre outros. Muito bem, coloquei aqui a parte final do parágrafo 1º. Diz aqui a jornalista que o pesquisador, ou seja, o doutor em História Antônio Carlos Rodrigues, mostrou que a Igreja Católica Apostólica Romana constituiu uma rede de agentes do clero que se encarregou de perseguir e condenar praticantes do judaísmo, ela colocou aqui entre aspas, praticantes do judaísmo, entre aspas, hereges e entre aspas, sodomitas, homossexuais, entre outros. Muito bem. A gente vê aqui como a religião, eu sempre mostro, né? A religião, na sua fantasia, no seu fanatismo, na sua superstição, como a religião traz ali o ódio entre as pessoas, não é? O ódio que a gente vê aí ao longo da história das religiões. Matanças indiscriminadas, né? Entre religiosos, apenas ali matando-se em nome de deuses. E a Igreja Católica Apostólica Romana, em sua longa existência, 2000 anos de idade, como ela matou gente, né? E pessoas inocentes. Os cristãos católicos não veem essa verdade por causa do fanatismo religioso. O fanatismo religioso, como eu sempre digo em meus vídeos sobre religião, o fanatismo cega as pessoas. As pessoas não veem a maldade que ali está, não conseguem ver por causa do fanatismo. É a mesma coisa de uma mãe diante de um filhinho ali recém-nascido, né? Um filhinho bem feio. O filho é feio, mas para a mãe ele é lindo. Isso é cegueira. Pois bem, vamos aqui. Ora, Aldair Carlos Rodrigues, doutor em História. Uma tese de doutorado que ele fez aqui, com base em estudos, com base em provas históricas que comprovam a presença aqui da Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana, aqui no Brasil. Não houve aqui a instituição, a criação de um tribunal da Inquisição, mas vieram vários agentes aqui ligados à Igreja Católica Apostólica Romana. E os colonos aqui no Brasil, lá no Brasil colonial, não escaparam dessa vigilância desses agentes. Diz aqui a matéria que 198 agentes eclesiásticos, ou seja, pessoas religiosas da Igreja Católica Apostólica Romana, 198 agentes eclesiásticos, os chamados comissários, atuaram aqui no Brasil. Isso é documento histórico, documentos que estão na Torre do Tombo, em Portugal, e em algumas cúrias brasileiras, estabelecimentos da Igreja Católica Apostólica Romana aqui no Brasil. O que está aqui é a pura verdade, fatos históricos comprovados por documentos. E aqui diz, 2 mil pessoas aproximadamente serviram como agentes civis ou militares. Um quarto deles em Minas Gerais. Muito bem. E aqui eram pessoas, esses agentes clérigos da Igreja Católica Apostólica Romana, mandados de Portugal para o Brasil, na época do Brasil colônia, eram agentes aqui de, entre aspas, sangue azul, pessoas de cor branca, porque os negros não tinham espaço ali na Igreja Católica Apostólica Romana. Os negros, então os que vieram eram branquinhos, de olhos azuis, né? Olhos verdes, e eram pessoas aqui, diz, ó, ao integrar a instituição, esses agentes da Igreja Católica Apostólica Romana provavam ter o sangue limpo, entre aspas, sangue limpo.
cor branca e ganhavam prestígio social. Então você vê aqui, né? Tudo isso é causado pela religião. E aqui diz, ó, a Inquisição processou 1074 colonos no Brasil. E os crimes, depois mostrarei isso em vários vídeos, e os crimes absurdos. Vamos ver aqui. Ele diz assim, a Inquisição processou 1074 colonos no Brasil. 662 foram pegos no século XVIII, principalmente entre 1701 e 1750. Destes, 437 eram homens. Tudo isso comprovado em documentos históricos. O delito, aqui está entre aspas, o delito mais perseguido foi o judaísmo, seguido de bigamia, proposições heréticas, falar mal das doutrinas católicas e a sodomia, que é a homossexualidade. Então você vê aqui que esta matéria do Correio Brasiliense traz aqui a pura verdade, com base em fatos históricos, devidamente comprovados por documentos que estão na Torre do Tombo em Portugal e em algumas cúrias aqui no Brasil, né? Então vamos aqui. Veja como a religião sempre traz consigo o ódio em relação a outros religiosos, né? Brigando ali entre si por causa de deuses. Muito bem. Ora, eu mostrei aqui que o cristianismo, que é mais uma religião lá do Oriente Médio, que o cristianismo chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Ele foi trazido para cá por quem? Pelos portugueses. Pelos portugueses. E os portugueses trouxeram, obviamente, sua cultura para cá. Aqui havia índios. Os índios, como são seres humanos, também criaram deuses. Inventaram deuses, né? Porque os homens criam deuses. Os índios criaram seus deuses e suas religiões aqui no território brasileiro, antes da chegada dos portugueses. Criaram, na sua ignorância, criaram deuses. Ora, os portugueses já eram ali, já haviam adotado o cristianismo como religião oficial. E assim Pedro Álvares Cabral veio lá nas caravelas, com vários portugueses, né? E trouxeram para cá a cultura portuguesa. Trouxeram para cá a língua portuguesa. Ora, os índios que aqui estavam tinham várias línguas. Qualquer historiador sabe disso. Os índios tinham várias línguas. Pois bem, aí os portugueses invadiram aqui e trouxeram a língua deles, a língua portuguesa. E é por isso que hoje o Brasil fala que a língua portuguesa é a língua oficial. Pois bem, a mesma coisa em relação à religião. Os portugueses trouxeram a sua religião, o cristianismo, mais uma ilusão humana. Os portugueses trouxeram a religião cristã, católica, apostólica, romana e impuseram a pau e ferro aqui no Brasil. Chegaram aqui, viram os índios, né, com seus deuses, com suas religiões, e aí os portugueses ficaram com raiva. Diz, não, agora vocês vão adorar o nosso Deus, que é o Deus Jeová, que é o Deus Javé, que foi também inventado pelo povo hebreu, que é o Deus da Bíblia, que foi inventado pelo povo hebreu. Os cristãos trouxeram, os portugueses trouxeram o cristianismo para cá. E é por isso que, a exemplo da língua portuguesa, o cristianismo foi imposto aqui no Brasil também como religião oficial. E a religião cristã católica e não protestante. Religião cristã católica foi aqui imposta como religião oficial aqui no Brasil. E como eu já mostrei aqui em vários vídeos, né? Então os portugueses chegaram aqui com sua cultura e de forma sacana, de forma má, impuseram aqui a cultura deles sobre a cultura dos índios. E os índios passaram ali forçosamente, alguns, a deixar de adorar seus deuses para adorar já o Deus Javé. Pois bem, ora, tudo isso imposição a pau e ferro. E aqui está, ó, a Inquisição
teve presença aqui no Brasil. Não foi instituído aqui um tribunal de Inquisição, mas vieram vários agentes ligados à Inquisição. E aqui eles perseguiram, como aqui diz, documentos oficiais, históricos. Aqui é fato histórico. E eles perseguiram e condenaram. E veja, entre aspas aqui, praticantes do judaísmo. Como se alguém que seguisse outra religião cometesse um crime. Mas é pura verdade. Aqui está. A jornalista colocou aqui entre aspas, praticantes do judaísmo, porque ela acha isso um absurdo, a jornalista. E claro que é. E claro que é. Pessoas aqui, ó, os judeus, que tinham ali, que têm a sua religião, né? Religião judaica. Não é isso? O judaísmo, que é outra religião. O judaísmo é uma religião completamente diferente do cristianismo. É completamente diferente do cristianismo. Pois bem, como a Igreja Católica Apostólica Romana, em um acordo espúrio, imundo, com a coroa portuguesa, a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu aqui no Brasil o cristianismo católico apostólico romano como religião oficial. E isso caiu com a proclamação da República, como já mostrei isso aqui em vários vídeos, né? Em 1889. A religião cristã católica apostólica romana deixou de ser a religião oficial aqui no Brasil, com a proclamação da República. Mas antes, no Brasil colonial e no Brasil imperial, império, era a religião oficial aqui no Brasil, como já mostrei, né? Pois bem, ora, adeptos de outra religião, no caso aqui, ó, praticantes do judaísmo, foram perseguidos e condenados aqui, muitos pelos agentes aqui ligados à Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana. Pura maldade, apenas porque eles acreditavam aqui em outra religião, o judaísmo, que é diferente do cristianismo. E também hereges foram também perseguidos e condenados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui também no Brasil, como mostra aí a matéria, né? Hereges. Hereges aqui estão, por exemplo, os ateus. Ou qualquer pessoa que contrariasse ali qualquer dogma da Igreja Católica Apostólica Romana. Veja a maldade aí da religião. Sempre assim, né? Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição e cheia de maldades. Pois bem, os hereges também foram perseguidos e condenados muitos aqui no Brasil. Isso eu vou mostrar em várias leis. Aqui no Brasil, hereges, ou seja, ateus, ou qualquer pessoa que ali criticasse um dos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Então você vê aí a maldade também aqui no Brasil. E sodomitas, sobre aquela Sodoma e Gomorra, né? Lugares aí da Bíblia, né? Tudo aquilo ali, lenda bíblica. Pois bem, sodomitas, que eles consideravam os homossexuais. Então, homossexuais, aqui no Brasil, durante o Brasil colonial e Brasil Império, foram perseguidos, homossexuais, aqui no Brasil, perseguidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, por meio de clérigos enviados para cá. Foram perseguidos e condenados. Tudo isso aqui, ó, uma maldade praticada pela religião. Quando eu digo que as religiões trazem ali a maldade em seu bojo, eu digo isso com responsabilidade e mostro as provas. E aqui estão, né? Documentos comprobatórios, comprovando a presença da Inquisição aqui no Brasil, né? Documentos que estão na Torre do Tombo, em Portugal, e em algumas cúrias brasileiras. Veja a maldade que aqui está. Pessoas sendo perseguidas apenas por criticarem dogmas de uma religião. Pessoas sendo perseguidas e condenadas apenas porque são adeptas de outra religião. No caso aqui o judaísmo, né? Os judeus foram perseguidos aqui no Brasil também por esses agentes eclesiásticos da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí está a intolerância religiosa, em mais um exemplo aqui, né? Como sempre digo, a Igreja Católica Apostólica Romana, aqui, perseguindo pessoas, ateias ou não, pessoas que acreditavam em outros deuses, que defendiam aí outras religiões. Porque sempre é assim. E no próprio catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana está lá
a maldade. Só que os fiéis católicos apostólicos romanos não veem por causa do fanatismo. Está lá, de forma bem simples. Já fiz aqui alguns vídeos, né? E farei outros. Está lá, no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Fora! Fora da igreja não há salvação. Que igreja é essa? A Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da igreja não há salvação. Então, ela não admitia que pessoas outras adorassem outros deuses e passassem aí a integrar outras religiões. E aqui está a prova. Prova inatacável. Documentos históricos provando aqui a realidade, o fato histórico, comprovado por documentos históricos. Portanto, aí, mais um vídeo explicativo, né? Que a religião é assim, né? Os religiosos, a história da religião é a história de violência, de barbaridade, tudo isso em nome de deuses, né? Que deuses não existem. Deuses são criados pelo homem e a partir dessa criação de deuses e de religiões, aí surgiu o ódio, a intolerância religiosa. É por isso que a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 20, o primeiro dos 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos coisa alguma, como expliquei aqui em 24 vídeos, o primeiro deles é o pior de todos. Quando diz, não terás outros deuses diante de mim. Aí está a intolerância religiosa elevada ao grau máximo. A maldade maior elevada ao grau máximo, em que não havia liberdade para que outras pessoas acreditassem em outros deuses e para que inúmeras pessoas não aderissem a outras religiões. A maldade aí está, a pior de todas. O primeiro dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. E por causa disso aí, dessa maldade absurda, por causa dela, inúmeras religiões aí, ao longo de sua história, trazem aí marcas de violência, de barbaridade e de maldade. Portanto, aqui mais uma matéria muito boa, né? Sobre aqui a tese de doutorado do doutor em História, Aldair Carlos Rodrigues. Portanto, aí mais um vídeo esclarecedor. Muito obrigado.